Sam, é interessante perceber também como que esse modo automático, por outro lado, ele também serve para, por exemplo, o Michael Phelps, né, o nadador olímpico, ganhar mais medalhas do que todas as outras pessoas que são nadadores profissionais e que também tinham o mesmo desejo que ele tinha, né? O que ele fez, ou o que tornou ele um nadador tão bem-sucedido e tão medalhista como ele foi multimedalista, né? Foi exatamente a exploração que ele e o técnico dele fizeram dessa ideia de vamos tornar tudo hábitos, vamos deixar tudo no modo automático, né? Então, claro que ele tinha, obviamente, já uma aptidão física, ele já era um cara diferenciado e tal, mas existem outros nadadores que também têm essa aptidão física, né? Mas o fato do técnico dele dizer pra ele assim, olha, agora você vai pra casa depois do dia de treino e você vai, na sua cabeça, tocar a fita da nadada perfeita, né? Daquela natação perfeita. E ele ia lá e imaginava o ambiente, e as pessoas, e o barulho, e aí ele saindo, né, dos bastidores, entrando, subindo na plataforma, esperando o aviso sonoro, se posicionando, mergulhando, dando 18 braçadas até o outro lado, aí a virada, e volta, né? E quantas braçadas até o final, e aí ele tira a touca, e olha no telão, vê o resultado, comemora, tudo isso ele fazia diariamente como um exercício mesmo. Sim. De essa visualização, né, da natação perfeita. E aí, obviamente, que nos dias de competição, ele tinha também toda uma rotina, desde que o momento que ele acordava, o horário que ele acordava, o café da manhã que ele tomava, tinha que sempre ser aquilo lá, com quantas horas de antecedência ele ia para o ginásio, né? Qual playlist ele colocava para ouvir ali antes de entrar na arena de competição, né? E aí essa fita que ele tocava no cérebro já tinha sido tocada tantas vezes na cabeça dele que era só executar. E aí ele foi multimedalista por conta dessa exploração pro bem, né? Nesse caso, desse apanhado de hábitos, né? Então, para os outros competidores, era uma Olimpíada. Para ele, era só mais uma segunda-feira, né? É bem por aí, né? É totalmente por aí, e eu acho que tem alguns elementos aí que são importantes a gente mencionar, né? O primeiro é a questão da previsibilidade. O nosso cérebro, a nossa mente, ela gosta do que é previsível, ela gosta do que ela sabe que ela pode controlar e do que ela sabe que vai acontecer, né? Então, quando ele repete as mesmas ações, é aquilo, ele automatizou o comportamento, ele automatizou tudo aquilo na mente dele. Ele já sabe que uma coisa vai acontecer em sequência da outra. Então, ele ganhar é simplesmente uma consequência de uma série de coisas que ele já faz naturalmente. De rotinas. Né? Exato. E até trazendo um outro livro Ótimo, eu amo isso. Como referência, tem um livro que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Do Dr. Joe Dispenza. E ele fala sobre esse ensaio mental, né? Que é o que o Phelps faz. Isso não é só óbvio que está associado a essa questão da rotina e do hábito, mas toda essa questão da visualização é uma das formas de você reprogramar a sua mente. Porque, por exemplo, se você tem algo que você queira na tua vida, que você ainda não alcançou, por exemplo, diferente do Phelps, que já tinha alcançado uma medalha. Mas se você tem algo na sua vida que você quer alcançar, o que você faz? Você coloca na sua mente, você cria uma rotina mental. Você cria uma série de ações que você faz com que aquilo vai acabar sendo inevitável para você. Porque a sua mente já previu aquilo. E dessa forma você consegue materializar certas coisas na sua vida a partir da visualização. Então, mesmo uma coisa nova e diferente que talvez você nunca tenha feito, quando você faz esse ensaio mental, né, que ele chama, você tá se preparando para aquilo. Então, apesar de não ter acontecido ainda, na sua mente já aconteceu. E você ensaiou tantas vezes que aquilo se torna algo familiar para sua mente. Então, quando você traz o desconhecido para um lugar familiar e previsível, você consegue alcançar mais resultados e melhores resultados. Ou você se coloca numa condição para isso, né? Para o sucesso, né? Porque você tá numa condição melhor, num estado mental melhor. Exato. Né? Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Você mencionou há alguns instantes atrás a questão de você, quando você dirigia, de você, às vezes, chegar em casa e você perceber, você pensar, caramba, que caminho que eu fiz, ou como que eu cheguei aqui, né? Eu me identifiquei com isso também, mas na verdade o que eu às vezes penso de uma outra forma é que eu tô, às vezes, dirigindo pelo mesmo caminho tantas vezes, que o meu pensamento se eu largar agora o carro aqui, ele vai sozinho. A sensação que dá é que ele vai sozinho. Ele vira o volante sozinho, né? Porque tem a ver com essa questão
de algo já mega ensaiado, repetido, e que se torna automático. E essa questão toda, quando a gente extrapola também para as empresas, essa repetição e esses hábitos, eles também são evidenciados, né, Sam? Quando, por exemplo, você entra num supermercado, tem uma razão pela qual a gente vê primeiro verduras e legumes, né, frutas, né? E por isso que elas ficam... Não faz sentido quando a gente pensa como consumidor, se eu tô entrando com o carrinho e eu vou colocar frutas, vou colocar legumes, verduras no fundo do carrinho e depois colocar coisa pesada em cima, é meio contraproducente, não faz muito sentido. Mas tem uma razão de ser, né? Elas estão ali porque se a gente compra aquilo antes, depois a gente fica mais suscetível a pegar aquele pote de sorvete, comprar aquele Doritos, né? Pegar aquele Oreo. É tudo uma questão de que parece que tudo é uma coincidência, ou parece que tudo é à toa, mas não, né? Da mesma forma como o marketing trabalha para manipular a gente, as empresas e as organizações também têm conhecimentos, né, de coisas para facilitar o consumo, para aumentar o nosso consumo, né? Como foi esse caso do mercado, né? Isso acontece também nas organizações. Direto. E assim, de novo, não é à toa que, por exemplo, as pessoas acabam pensando, por que um supermercado precisaria ter uma equipe de marketing, né? Não é só para divulgar o supermercado nas propagandas de televisão ou nada disso. Você tem, dentro do marketing, você tem áreas específicas exatamente para desenvolver esse tipo de estratégia. Então, eles sabem que se eu começar comprando frutas, legumes, verduras, por mais que realmente não faça sentido nenhum no carrinho, né? Que fica lá embaixo, né? Mas você tá mostrando pro teu cérebro, não, eu já comprei algo saudável. Isso. Então agora eu posso me dar a recompensa, eu posso me permitir comprar um Doritos, né? Então, assim, isso é uma coisa que uma pessoa que ela não tem a consciência, uma pessoa que tá no piloto automático, ela vai cair exatamente nesse ciclo e vai funcionar. Por isso que eu falo tanto da importância da consciência e da autoobservação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que faz compras de maneira consciente. Você sabe por onde que eu começo meu mercado? Não. Eu entro no mercado, eu passo direto batido pelas frutas, verduras, por mais que esteja ali na frente. Eu vou direto para produto de limpeza, porque é o mais pesado. Então vai ficar no fundo do meu carrinho. Faz sentido. Então a primeira coisa que eu compro é produto de limpeza. Eu não sigo a ordem do supermercado. Eu sigo a ordem do que faz sentido para minha mente. Perfeito. Mas por que eu faço isso? Porque eu tô o tempo inteiro consciente das minhas ações. Eu não me... tem certas coisas que eu me permito... Não cai nas armadilhas? Não, nessas... não, caio, lógico que caio. Não tem como, porque somos todos humanos. Perfeito. Mas assim, isso não é nem pela questão da armadilha que eu faço. Isso é uma questão, como eu te falei, eu sou uma pessoa muito metódica. Então, eu chego no mercado, eu já sei que eu não vou começar pelas coisas que são mais frágeis. Eu vou começar pelo que é mais pesado pra ficar embaixo. E eu ainda separo meu carrinho, porque quando eu vou passar no caixa, eu quero colocar as coisas mais pesadas primeiro também, pra ficar mais fácil de organizar. Eu tenho toda uma logística definida. Mas eu sei que isso é um ponto fora da curva, né? Muito bom, é verdade. As pessoas, normalmente, elas vão seguir o quê? Seguem o fluxo. O fluxo do supermercado, né? Que é tipo aquela cobrinha, né? O labirinto. Elas vão sendo direcionadas para que elas... Perfeito. Sigam aquela jornada da compra, né? Jornada, ótima palavra. Tanto é que, o que você vê em todo caixa de supermercado, de farmácia, de padaria? Aqueles chocolatinhos. Na fila, né? Na fila, aqueles chicletes. Porque você tá indo embora... Você vai lá e passa e vai comprar aquele Mentos que custa R$18, entendeu? Ou aquele Twix, ou enfim, aquele chocolatinho que tá ali. Não, é só um chocolatinho, você para e pega. Exato. E ninguém para pra pensar, não, isso daqui tá aqui por algum motivo. Isso daqui tá estrategicamente colocado nesse lugar pra me induzir à compra. Até porque resistir a tentações... também consome energia do cérebro, né? Opa! Então, poxa, eu tô na fila aqui, eu tô esperando a minha vez, mas assim, fica difícil ficar olhando para aquilo lá e não pegar, né? Você olha para ele, ele olha para você. Ele olha para você de novo. Aí você olha para ele, ele continua olhando para você. Exato. Né? Tem isso. Aliás, também as prateleiras e onde os produtos ficam nas prateleiras, né? Se fica à altura dos olhos, se fica mais alto ou mais baixo, tudo isso é pensado. E por que as coisas para as crianças ficam mais no nível mais das crianças, né? Assim, a gente acha que é tudo coincidência ou é meio aleatório, né? Não. Mas não, né? É estrategicamente calculado. Estrategicamente calculado. Aliás, uma outra coisa que ele compartilha no livro é que quando a gente entra numa loja, normalmente a esmagadora maioria das pessoas vira à direita.
né? E aí, então, o que as lojas fazem é colocar os produtos mais lucrativos à direita, né? Ali logo quando você entra na loja. E ainda que você vá com um plano de ação, não, eu entrei aqui para fazer isso, mas 50% das decisões de compra nossa acontecem no ato da compra. Por impulso. Por impulso, exato. Assim, o horário que você faz compra, isso é comprovado também. Se as pessoas fazem compra antes do almoço, por exemplo, elas têm uma tendência a encher muito mais o carrinho do que se elas compram logo após terem feito uma refeição. Ah, perfeito. Então, isso é outra coisa, assim, que é Verdade. impressionante ver como a mente humana funciona, né? Exatamente. E como ela realmente desempenha um papel. Eu já senti isso. Eu já fiz compras com fome. Sim. Eu já fiz compras sem fome. E o resultado é muito diferente. É.